Olá, já estamos em direto já. Vamos começar a nossa live. Deixa eu só mudar minha tela. Boa noite para quem está chegando. Vou abrir aqui agora o aplicativo. Boa noite para quem está aí, gente. Quem estiver aí vai me dando boa noite para mim saber de onde você é, se você está no Brasil, no Japão. Vamos fazer a nossa live hoje sobre o tema da escola, né? Que a gente já tem vindo fazendo os temas e essa semana, principalmente, acredito que muitas mamães estão de cabelo em pé, porque vai começar as férias, né? E com isso chega as tarefas que não é pouca, né? E a gente fica sem saber como agir durante as tarefas das férias das crianças. Eu até acho um pouco injusto, né? Chegar a férias e ter esse monte de tarefa que a escola japonesa envia, mas aqui no Japão, mesmo sendo férias, a gente vê que as crianças estudam muito. Então vamos lá, gente. Quem estiver aí assistindo, não deixe de dar o seu boa noite, não deixe de compartilhar. Se você tem um amigo aí que tem criança na escola e vocês sabem que sempre tem aquela, oh, meu Deus do céu, chegou tarefa, chegou um monte de coisa e eu não sei como fazer. Então, vamos colocando. E, gente, lembrando também, tá? Tenho feito lives não só aqui no portal, mas em outras páginas também. Muitas pessoas falam depois para mim, Paty, eu mandei um recado e você não me respondeu. Algumas pessoas compartilham a live no modo Watch Party. E quando é assim, eu não consigo ver as perguntas que estão sendo colocadas lá. Então, se você está na live, porém, no Watch Party de algum amigo que compartilhou, dá uma entrada aqui na live do Face da página do Portal Mia, que assim eu posso tirar a sua dúvida também, tá bom? A Mônica Oshiro já está aqui assistindo, seja bem-vinda. Então, gente, vamos lá começar, né? Bom, as férias está prevista para começar agora no final de julho, né? Deu uma atrasadinha aí por conta do Covid-19, né? Então, as férias teve 10 dias reduzidos. Geralmente, as férias de verão são de 40 a 50 dias, dependendo da região, onde né, o calor é muito intenso, então as férias é um pouco mais longa. Porém, esse ano, porque a gente ficou muito tempo parado, né? As escolas paradas por causa do Covid, e o que aconteceu? As férias teve uma redução de 10 dias, tá bom? Então, Zico de Oliveira, bom dia, São Paulo, e boa noite. Muito obrigada, Zico, por estar aí de São Paulo assistindo a nossa live, acompanhando as notícias, né? Bom, o portal também tem colocado bastante notícias novas aí diariamente. Acho que a gente está fazendo um pouco de Yudan, né? Yudan Shiteru. A gente deu uma folgadinha aí nesse negócio de se cuidar do Codiv, então o que está acontecendo? Está subindo muitos casos, tá, gente? Então eu vou pedir já no começo dessa live para a gente continuar se cuidando, evitar lugar que é muito cheio de gente, porque os casos realmente estão aumentando e agora que as coisas estavam começando a caminhar, pode ser que haja de novo uma paralisação, uma intervenção do governo, né? Um segundo estado de emergência, então vamos fazer a nossa parte, porque principalmente as pessoas que estão aqui no Japão sabem muito bem, os estrangeiros que estão aqui no Japão sabem muito bem o quanto isso afeta, né, a comunidade brasileira. A Patrícia botou, oi, boa noite. Boa noite, minha xará, seja bem-vinda, né? O Júnior também, muito obrigada, já está aí botando like, subindo aí, muito obrigada. Gente, então vamos compartilhando, não esquece, hein? Quem tiver o Watch Party, corre para a página do Portal Mia, porque aqui eu posso tirar suas dúvidas, tá bom? Gente, então vamos lá. Primeiramente, né, como a gente tem aqui o show YouTube, né, que é da primeira à sexta série, depois Ichi-Nissan do Chugaku, que são as escolas daqui. O que acontece? Cada escola, cada escola vai ter seu método de dar a tarefa, tá? O Shogaku, ele é um pouco mais brando, né? Então, geralmente eles vão mandar, eu até peguei dos meus filhos emprestado, porque já chegou os deles, né? Das tarefas. Então, sempre vai chegar esses Doriro, tá? Esses Doriro aqui, inclusive, muitas pessoas me perguntam o que é que a gente paga todo mês, tá? Daquele valor também que a gente paga todo mês para a escola, aquele envelope que vem, ali tem um valor que é da comida, que é de 3.900 mais ou menos, tá?
e mais um valorzinho, às vezes, de 2, 3 mil. Então, esse valor seria desses Doriro que chama, tá? Que são esses livrinhos de exercício que vem passando tarefa para as crianças, tá? Que também seria a tarefa de verão. E o que acontece? O Shogaku vai vir bastante disso, tá? Esse daqui que eu peguei para mostrar para vocês é o de matemática, tá? Né? O Keisan Doriro. Keisan Doriro, então é de contas, tá bom? Então esse Keisan Doriro aqui, ele vai ter várias páginas, tá? Vão ser... Deixa eu ver aqui, do Sanmense do meu filho, quantas páginas tem? Né? Nossa, são bastante mesmo. 33 páginas de Keisan, ou seja, contas, várias continhas que eles vieram aprendendo até chegar aqui na parte de entrar nas férias. Só que conforme eles vão fazendo, tá? Tem duas formas da professora passar. Uma, a professora pede para fazer uma vez no livro. Aqui no livro mesmo a criança fazer, tá? E fazer aqui no livro. E a outra é copiar. Não copiar tudo que está escrito, mas copiar apenas o exercício e a resposta no caderno, tá bom? Então, aqui vocês já sabem que a criança vai ter ali suas 33 páginas de tarefa para fazer, sendo 30 dias de férias. Então, a escola sempre pede para que os pais controlem isso daí. Porque não vem só de matemática, vem de kokugo, que seria, né, de língua japonesa, vem de kanji, vem de ciências, vem de shakai, que é histórias e geografia. Então, vai ter vários dorilhos desses daqui, né? É que não soltam tudo de uma vez, eles vão soltando de pouquinho em pouquinho. Inclusive, o de Sansu e o de kokugo, eles entregam até antes das férias e já deixa as crianças fazendo, eles permitem que as crianças já comecem a fazer a tarefa de verão até 2 semanas antes de entrar mesmo no período de férias, eles já entregam porque eles têm noção que é muita tarefa, né? E o que acontece? Quem é que vai corrigir isso daqui? É a gente, mamães, é isso mesmo, é nós que vamos corrigir isso daqui. E se você falar assim, mas eu não sei como que eu corrijo isso daqui, eu não consigo ler Nihongo. Podem ficar sossegados. Quando se trata do Shogaku, que é esses compridinhos, tá? A resposta vai estar no final do livro. Todas as páginas aqui, assim, ó, em vermelho seriam as respostas, tá bom? Então, basta o quê? A mamãe pegar o Akai Pizza, que é uma caneta vermelha, ir lá na página correspondente e ela ir corrigindo, tá? Aí você vai corrigindo. Onde a criança acertou, você bota um Mario, uma bolinha. Onde a criança errou, o professor pede para não fazer xizinho. Ele pede apenas para não escrever nada e você sentar com seu filho e fala, você errou. E pede para ele refazer aquilo ali, tá? Isso daí é um incentivo que a escola faz para a criança não falar, ai, não adianta eu fazer minha tarefa porque eu sou burro, eu não entendo nada, eu vou tirar 0. Então, eles procuram não marcar, tá? Quando é errado, a não ser nas provas. Então, aqui nos Doriro de tarefa, mamães, então vocês prestam bastante atenção nisso só. Se você viu que não bate com a parte aqui, né, que vai ter a correção, pois você só senta para o seu filho e fala, olha, estava errado, vamos refazer isso daí? Então, o Shogaku é mais fácil porque vem assim, né? É um livrinho de 40 páginas. Então, tá tudo ali no final. Tô falando isso daqui para vocês também, que vem a resposta no final, pelo seguinte. Eu tenho 3 filhos muito abençoados e muito espertos, né? E essa vida corrida que às vezes a gente tem que trabalhar em fábrica, corre para cá, corre para lá. Eu chegava e achava muito estranho que tinha feito 10, 15 páginas de um livro num dia só. Eu falava, nossa, como são empenhados, né? E daí eu tive a ideia de um dia, não foi nem para ficar cuidando, mas por questão de segurança mesmo. Porque tinha dado um aviso bem no bairro que a gente estava, que estava tendo pessoas estranhas andando e olhando dentro dos apartamentos. Eu instalei uma câmera
né? Porque eu falei, vai que acontece alguma coisa, eu preciso saber o que está acontecendo com os meus filhos. Então, era uma câmera de sensor que se eles passavam a mão na frente, na hora meu telefone já abria a câmera e eu conseguia escutar o que estava acontecendo. E às vezes o sensor pegava e abria sem querer. E aí eu ia ver, tava eles lá, olhando aqui, olhando atrás e só passando a resposta. Eles não estavam fazendo a tarefa, eles estavam só copiando, tá? Então, gente, fica esperta, hein, mamães? Tem muita criança que sabe que vem atrás, tá? A resposta. Então, às vezes, eles, para terminar a tarefa correndo, para ter mais tempo para brincar com os amiguinhos, eles correm lá e copiam só, tá bom? Deixa eu ver aqui os recados, né? Vamos ver se alguém tem pergunta. O Portal Me já chegou aqui passando o nosso link para quem quiser fazer o curso de Nihongo. Então, quem quiser aí, o Portal Me colocou aí, né, o nosso Face. É só entrar em contato com a gente, que nós vamos estar recebendo vocês para poder ajudar vocês a aprender o Nihongo. Renato também, Renato Nenock, boa noite, está aqui, trabalha bastante. Muito obrigada por estar aqui. A Patrícia, esse livro, que série é? Patrícia, esse daqui é do meu filho, do Sanense, tá? Esse daqui é do... Eu peguei porque, na verdade, eles estão fazendo desse ano, ele já está no Ionense, então eu peguei emprestado. Como eu falei para vocês, esse daqui não está escrito nada, porque o professor do meu filho falou que não era para fazer no livro, que era só para passar no caderno 3 vezes. Então, isso a gente tem que ficar esperto, porque quando tiver o último dia de aula, ele vai mandar um monte de papel também falando sobre o que é para fazer. E do ano passado do meu filho, o de Kei Sandoriro, ele falou que era para fazer 3 vezes no caderno o exercício, tá? Então, ele teve que copiar 3 vezes os chique que fala, né? Que são as... Como é que fala? Lições. Os chique, que são só as contas e botar a resposta, né? Então, ele teve que copiar 3 vezes no livro isso daqui, ele quase morreu, chorou pra caramba. Então, por isso que o do Sonense dele tá intacto, tá bom? A Valéria de Aoki, boa noite, Hugo, ohayou gozaimasu. Então, tá no Brasil, né, Hugo? Ohayou gozaimasu, yokoso. O Yuji, meu filho, também está aqui. O Yuji também me enrolou muito com esse negócio de tarefa, gente, de pegar a resposta no final do livro e copiar, mas fazer o quê, né? Graças a ele que eu aprendi como lidar com os irmãos dele. Perdeu não, foi sorteado aí, né? Sim, né? Vai ter evento do Yuji. O Yuji hoje já tá com 18 anos, meu filho mais ele já tá com 18 anos, então eu aprendi muito, me ensinou muito. O filho que me ensinou mais foi ele. Os irmãos dele não podem folgar comigo porque ele me ensinou muito. Então, gente, depois tem os livros do Tio Gaku. Os livros do Tio Gaku já é um pouco hard. Olha a grossura disso daqui. Tá? E esse daqui é o Sol de Kokugo, de língua japonesa. Tá? E então, olha, o Yuji falou, não fala minhas coisas, não é ruim, eu aprendi com ele. Mas ele também aprendeu, ele lê e escreve Nihongo muito bem, queria eu ter um nível de Nihongo também que meu filho tem, muito, muito acima da mãe, graças a Deus. E não precisou passar apertado com Nihongo nunca na vida dele. Né? Então, ó, o livro do Tio Gaku, gente, já... Às vezes a mãe pega, ela nem sabe do que se trata, porque é muito grosso. Isso daqui, igual eu falei para vocês, é só o livro de língua japonesa. O Ako tá escrito, né? Então, é o livro de tarefa. E é muita coisa. Então, quando a gente olha, a gente tem a impressão que realmente é só um livro que vai ser usado durante os estudos, e não é. Quando tiver escrito Ako, é tarefa, tá? Todos os livros que tiver escrito Ako ou tiver escrito Noto, é tarefa. Então, para você ver, esse daqui é o de Kokugo, língua japonesa, esse daqui é o de Kanji, que vem para fazer tarefa durante as férias. E olha só esses daqui já tem muitas páginas, né? E esses daqui, já diferente do Shogaku, o livro de respostas também é super grosso. Então, só que a mãe não precisa fazer. Na verdade, quando chega no Tio Gaku, é o próprio aluno, tá? Só que eles têm a obrigação de entregar o livro resposta para os pais. Então, a gente fica... No meu caso, aqui em casa, eu tenho o meu filho do meio, que é Tio Gaku C. Então, ele chega, ele já me entrega o livro resposta e eu guardo esse livro. E quando ele termina,
nas férias o livro dele grosso, ele me pede a resposta e eu entrego para ele. E ele vai fazer o teral a ser que fala. Teral a ser é ele comparar o que ele errou e o que ele acertou, tá? E ali dentro, o que ele errou, ele tem que fazer no caderno. Então, ele tem que treinar aquilo no caderno para entender no que ele errou, tá? Então, assim, Chugaku já é um pouco mais punk, tá? E outra coisa que muitas mamães também não sabem, do Chugaku, conforme for terminando o livro, a criança tem que, mesmo durante as férias, estar levando na escola. Então, um exemplo, ele pegou o livro de Kokugo, né? E ele terminou. No caso, meu filho, ele foi lá e já terminou o livro dele de Kokugo. Porque ele recebeu esse livro há 2 semanas atrás, e o Kokugo é uma das línguas que ele ainda trava um pouco, né? Então, ele se empenhou, ele foi lá e fez. Né? E aí, agora, ele já fez a correção, e quando ele terminar, o que ele vai fazer? Ele tem que levar lá na escola, ele tem que entregar lá na escola esse livro. E tem que entregar as tarefas no Chugaku antes de terminar as férias, na verdade, tá? Muitas escolas sabem que tem muita tarefa mesmo, e por isso que eles entregam com um pouquinho de folga já para o aluno, eles entregam bem em cima das férias, porque o livro, são muitos livros, no Chugaku principalmente, eu acho que são mais de 7 livros de tarefa, e tudo desse jeito, tudo grosso, com mais de 150 páginas de tarefa de cada matéria. Então, a gente tem que sim ficar de olho nisso daqui. Como eu sempre falo para vocês, o Shogaku não conta nota para passar de ano, mas o Chugaku já conta. Então, se seu filho foi mal nas provas, se seu filho não está saindo bem nas provas, né? O que acontece? Essas tarefas vai contar como ponto, como matérias extras curriculares para que ele alcance um nível de ponto para ele poder, às vezes, né, e conseguir fazer a prova e prestar para o Koutogaku que ele tanto quer ir. Tá? Então, as tarefas, principalmente do Chugaku, é muito importante que os pais fiquem de olho. Tá bom? Eu sei que dá um trabalho nessa cidade, eles querem sair, né? Porque eles já estão liberados a andar de bicicleta, eles querem ficar passeando com os amiguinhos, mas tem muita tarefa mesmo, tá bom? Outra forma que vai vir para vocês também, o kotae, que chama, que é a resposta das tarefas, é assim, ó. Tá? Às vezes vai vir em folhas soltas assim. Então, é só prestar atenção, mamãe. Todas as folhas que vierem assim, com escrito em vermelho, preto e branco e em vermelho, é a resposta, tá? É a resposta. E uma dica que eu dou, é muito bom, mesmo você não entendendo Nihongo, prestar um pouco atenção, isso ajuda muito você a aprender japonês, tá? Principalmente, igual eu falei para vocês, eu tenho um filho que ele tá com 13 anos agora, no Chugaku Ninense, e ele, diferente do primeiro, lógico que nenhum filho vai ser igual ao outro, ele tem muita dificuldade no Nihongo. E às vezes ele olha o kanji e ele não consegue entender, assim, eu acho que na cabecinha dele ele não consegue fazer a tradução ainda, então fica uma coisa meio indefinida. Então ele chega para mim e fala, mãe, o que significa isso? E aí eu tenho que explicar em português para ele para poder fazer sentido em Nihongo para ele, aquilo lá. E isso eu vejo que acontece com muitos pais e filhos aqui no Japão, né? Tem muita criança que às vezes os pais vêm para mim e falam, meu filho, eu falo em português, mas ele me responde em Nihongo. Então a criança ela vai ter sim essa dificuldade, ela vai entender o português, mas por ela já falar o Nihongo, ela vai devolver em Nihongo, mas muitas das palavras para ela não vai estar fazendo sentido. E principalmente na hora de fazer exercícios, tarefa, ela vai se perder. Nas provas também ela vai se perder, porque ela não tem aquele suporte da mãe falando em português para ele, tá? Então aqui, ó, é muito bom, até para quem quer aprender Nihongo, pegar a tarefa e dar uma olhadinha, sentar com o filho, às vezes perguntar para ele o que significa, assim você também vai ter noção do que será que seu filho está tendo capacidade de entender, o que será que ele não está sendo capaz de entender. No Chugaku é muito importante, porque daí você pode estar ajudando o seu filho a decidir qual que ele vai, né? O Koutogaku, que seria o ensino médio, né? O ensino médio no Brasil. Então,
você pode estar até daí ajudando o seu filho já a escolher, porque se você vê que ele domina bem kanji, que ele entende bem sobre matemática, que ele sabe muito bem sobre mais coisas teóricas, você pode estar ajudando ele a escolher o cocô que ele vai prestar, né, a prova para poder fazer. Eu procuro sempre estar de olho, abaixo bastante aplicativo para eles de kanji, para eles estarem vendo, né, escrevendo eles mesmos kanji, e eles estarem entendendo daí realmente o que eles estão lendo, o que eles estão fazendo, tá? Já o Shogaku, como eu falei, sempre falo para vocês, eles não ficam tão em cima, então você realmente é o lugar onde você perde a noção do que o seu filho realmente está tendo dúvida ou não, tá? E matemática é uma forma muito diferente do Brasil, principalmente as contas de dividir, é bem diferente. E às vezes os filhos vêm pedir para a gente ajudar, e quando eles veem que a gente faz de uma forma diferente do Japão, eles falam, não, não é essa conta. Mas aqui no Japão tem algumas coisas assim da matemática que vai mudar na hora de fazer as continhas, e seria bom, às vezes, você estar sentando junto com seu filho pedindo, tá bom, então me ensina, né, como que faz aqui no Japão, para mim poder aprender, para você também estar incentivando o seu filho, porque como eu sempre falo, no Shogaku é muito fácil a criança, você perder a noção do que realmente seu filho está tendo dificuldade. E aí, quando chega no Chugaku, vai precisar de nota, uma coisa que ele passou 6 anos não precisando, e aí é onde o bicho vai pegar, e talvez a criança tenha um pouquinho de dificuldade. Eu acredito que tem bastante pais que está passando por aquele momento em que o filho não quer ir para a escola e vocês não estão entendendo, vai falar, nossa, mas no Shogaku ele gostava tanto de ir, por que agora no Chugaku ele não quer ir mais? Então fica aí também para vocês uma dica de acompanhar o Shogaku, ajuda muito a aprender, gente. Os termos usados aqui não são difíceis, mas é coisa do dia a dia, então ajuda os pais também a treinarem Nihongo e você se conecta bem com seu filho, tá bom? Alguém tem dúvida aí, gente? Tô vendo um monte de gente entrando, assistindo, muito obrigada. Alguém tem dúvida? Alguém chegou a alguma coisa aí e não entendeu e tá com dificuldade, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, gente. É só vocês me fazerem aí a pergunta de vocês que eu vou estar aqui para responder. Essa semana também as escolas do Japão teve Nyo no Kensan, né? O exame de urina. Chegou para a maioria, eu acho que todas as escolas, Issei da cara, né? Foi o Japão inteiro. Tem até dia 30 desse mês para entregar, né? O exame de urina, tá? Esse exame de urina aqui é muito importante para a escola também. Já chegou também os papéis dos esportes, né? Os clubes que vão estar abertos durante o verão, onde seu filho pode participar para fazer aulas extracurriculares. Inclusive, como a gente perdeu muita aula esse ano, um exemplo, aqui no bairro onde eu moro, o Kominkan, eles resolveram os jichans e as bachans, né? Os vovôs e as vovós, fazendo 2 vezes por semana uma aula gratuita para todos os alunos para ajudarem eles com as tarefas. Então, dá uma olhadinha nos otayori que vai chegando para vocês, tá? Que são esses papéis que chegam semanalmente para vocês. E que ali sempre vai ter bastante comunicado. E se você não entender, é só você pedir para o seu filho. Tem essa comunicação com seu filho aí, que ele com certeza vai te ajudar a saber sobre o que está se passando, tá bom? E como que estão aí a parte de vocês, gente? Deve ter gente do Japão inteiro aí, voltou ao normal, estão trabalhando bastante já ou ainda não? Tem acompanhado as lives do Kizuna? Nós temos feito bastante lives falando sobre o seguro-desemprego, coisas que vocês podem estar recorrendo para ajudar nesse momento que está todo mundo perdendo o emprego ou parado, né? Então, nós estamos fazendo bastante lives também sobre esses temas, é só você estar acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais que vocês vão estar sabendo como agir perante esse momento crítico, né? Que está todo mundo passando.
Tem dúvidas, mamãe? Se vocês tiverem dúvidas aí de tarefa, é só passar. Falar assim, mãe, me pediram alguma coisa, não sei, não estou entendendo. Acredito que tem algumas mamães que têm criança no Itinenência, que é a primeira e segunda série, deve estar falando, mandar um vaso de flor aqui para casa, eu não sei o que eu tenho que fazer. E esses vasos de flor também contam como tarefa, viu? Boa noite, Evaristo. Seja bem-vindo. Esses vasos de flor, igual eu estava falando para vocês, você tem que fazer a criança acordar de manhã e ir lá contar quantas flores nasceu. Aí ela tem um diário da flor dela, ela tem que ir lá marcar o dia de manhã, a hora que ela olhou a flor, quantos botões de flor estava aberto, quantos estava fechado, né? Então, tem várias coisinhas. Esse ano meu filho está no Ionense, ele ganhou sementes de duas... de dois legumes, né? Um é goia e o outro era de pepino. Então, ele tem que ficar lá todo dia olhando e anotando quantas flor tinha, quantas brotinhos já nasceu, quantos pepinos já colheu, né? Então, assim, tem bastante tarefinha que tá chegando agora, que às vezes as mamães ficam meio perdidas, falam, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer com os meus filhos? E outra coisa que chegou também daí foi a tarefa das mamães, ó. Nas férias, como tem o escurabo, né, que fala que tem as aulas extracurriculares, né, os clubes de esporte que as crianças fazem, as mães têm que estar na rua, ó, de manhã cedo para ver se não teve acidente, né, para garantir a segurança das crianças na hora de atravessar. Então, eu acredito que deve ter chego também para vocês, porque isso daqui vem para todas as escolas na mesma época. Inclusive, essa semana eu já recebi bastante recado das mamães perguntando, falando, o que é isso aqui? O que eu tenho que fazer das 3 às 4 horas da tarde, né? E aí, você tem que olhar no calendário onde está o nome do seu filho, o dia, e aí você tem que estar lá presente na hora deles estarem voltando da escola, você tem que estar na faixa de pedestre esperando para atravessar as crianças com segurança, tá? Então, tá chegando muito papel por agora da escola, muito mesmo, vocês não têm noção do tanto de papel que tá chegando, e exames, né, igual eu falei para vocês, teve o exame de urina, e vai ter agora também o exame de raio-x, tá? O exame de raio-x das crianças também vai ter agora no mês 7, isso é todas as escolas, de primeira a sexta série, tá bom? Então, só você dar uma olhadinha aqui, qual que é a série, né? Em cima vai estar escrito Ichi, Ni, San, Shi, né? Aí você vê qual é a série do seu filho, para saber quais são os exames que eles vão fazer. Então, esse mês aqui, ó, tem o NAICA, que é clínico geral, tem o de coração, o de DIBICA, que é otorrino, e tem de pulmão, tá? Então, vai ser feito muitos exames esse mês na escola. E a gente sabe, quando a gente tem criança na escola, a gente sabe que a gente tem que mandar esses dias aí eles com um uniforme de educação física, tá? Para fazer os exames. Então, é só ficar de olho para você saber quais são os dias de exames do seu filho e depois ficar prestando atenção no resultado quando voltar da escola. Isso daqui vai voltar mais ou menos no mês 9. O resultado dos exames sai no mês... Gomena sai com Kotoshi wa 10 gatsu ka. Esse ano, por causa do corona, 10 gatsu. Mês 10 vai vir o resultado dos exames, tá bom? Então, faz os exames agora, porém, o resultado só vai vir no mês 10, tá ok? Quem não recebeu aí, ó, quem falou, eu não recebi esse papel, pede para a criança, fala, vem cá, eu quero saber onde é que está o Hoken Daiori, que chama, tá? Ó, Hoken Daiori. Só pedir o Hoken Daiori para eles, que eles vão te entregar e você vai ficar sabendo sobre os exames médicos que eles vão fazer. A Ariana está aqui também, a Lia também está assistindo, gente, muito obrigada por estarem aqui. Bom, e como eu sempre venho falando, a última live que a gente fez foi o tema da importância de saber falar Nihongo, né? Então, eu vou deixar também esse recado para vocês. Aprendam Nihongo, aproveite esse momento. Eu sei que as fábricas estão fracas, às vezes o dinheiro está meio apertado, mas é um momento agora propício para a gente dar um passo, tá? Tem muitas pessoas aí falando, olha, a gente já perdeu para os asiáticos, eles já vêm falando Nihongo, eles isso e aquilo, mas não esqueça.
Pode até ser, mas agora não tem asiático entrando no Japão, não está podendo. Então, as únicas pessoas que tem no momento no Japão para suprir a necessidade deles, continua sendo os brasileiros. Tá? Então, para que depois, quando abrir essas fronteiras, essas coisas, a gente realmente não seja desvalorizado, vamos se valorizar agora, tá bom, gente? Então, eu deixo meu convite aí para vocês. Quem tiver interesse em aula de japonês, entre em contato com o Kizuna JP, vai ser um prazer conversar com vocês, ajudar vocês a entender como que é uma aula de Nihongo, ajudar vocês a entender a importância disso daí, quem sabe até descobrir o que você quer realmente fazer no Japão, descobrir uma nova vocação, uma nova profissão, tá? Então, nós estamos aqui abertos, esperando vocês entrarem em contato com a gente, tá bom? Uma ótima semana para todos vocês, e eu espero que logo, logo volte ao normal. Os casos estão subindo cada dia mais, tá? Isso está me preocupando um pouco, mas vamos seguir aí, ó. Máscara, álcool, não ficar indo em local que tem muitas pessoas, evitar, né? Apesar que tá calor, a gente quer ficar indo passear, então vamos procurar evitar ainda. Vamos colaborar para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e a gente possa continuar vivendo bem e evoluindo aqui dentro do Japão cada vez mais, tá bom? Então, uma boa noite, uma ótima semana para vocês. E eu aguardo vocês na nossa página. Se tiverem alguma dúvida e quiserem mandar no privado, é só mandar no nosso Messenger também, tá bom? Então, mata né. Bye, bye.